Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast que ainda não tem nome. Pelo menos não tem nome na data dessa gravação, mas acreditamos que até a data, de repente, que você esteja ouvindo esse podcast, ele já tenha sido batizado. Eu sou o Francisco, mais conhecido como Fran, e a gente está aqui para falar do quê? Falar do nosso papelão mágico, né? As nossas cartinhas do crack maravilhosas. Estamos aqui para falar de Magic the Gathering. E tô falando no plural estamos porque eu não tô sozinho aqui. Eu tô com meu amigo Hugo. Hugo, se apresenta aí pra galera. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Hugo, vou acompanhar vários podcasts aí, o Fran, né? E a gente vai falar sobre o quê, Fran? Vai falar o quê? Vai falar de regra, vai falar de cartinha boa, cartinha ruim, dar pitaco, tirando da cabeça. É isso aí, gente. A ideia aqui é que vocês não levem a gente a sério, tá? E em nenhum momento a gente tá fazendo esse negócio para ser levado a sério. A gente tá aqui para dar nossa opinião, que na maioria das vezes é uma opinião bosta, tá? Já vou avisando. E é isso, a primeira regra. Nós não cagamos regra aqui. Então, se a gente falar que o terreno é interessante, não significa que tem que ser o terreno do jogo, o terreno tal. Não, essas são nossas opiniões aqui no que a gente joga nesses anos de Magic. Exatamente. E daí, como é que vai ser o nosso formato, Hugo? Como é que vai funcionar essa bagaça aqui, esse nosso... Também não demos nome para esse quadro, né? Já vimos que a gente começou bem esse podcast. A gente não tem nome podcast, não tem nome pro quadro. Enfim, a gente tá aqui só de passagem pela zoeira. Mas como é que vai funcionar nosso quadro? A gente escolheu, né, 7 cartas, uma de cada cor, mais a multicolorida, mais uma incolor, para conversar sobre ela. Então eu vou falar uma carta, porque a carta eu achei ela boa no Commander, vou falar meus pontos positivos e aí já discutir se realmente é válido o que eu disse. Mesma coisa vale pro Fran, né, que vai falar 7 cartas aí ao longo do programa. Então a ideia é essa de hoje, né? A gente vai fazer um review sobre o bloco que a gente tá um pouquinho atrasado só, né? Mas imagina! Eu espero que Caldenheim a gente saia na própria semana, mas em Commander estão só um pouquinho atrasadinho, só, mas vamos falar sobre as cartas que a gente achou mais interessante, né, pro formato que a gente mais gosta, né? Exato, a gente vai falar aqui, o Hugo separou, a gente não sabe as cartas um do outro, então a gente separou 7 cartas que a gente considera como sendo as melhores cartas, as melhores representantes de cada cor, mais uma incolor, mais uma multicolorida. Lembrando que quando a gente falar que ela é a melhor carta azul, a melhor carta vermelha, a gente está falando da nossa opinião sobre essas cartas para o Commander. Se você é jogador de Standard e vai ver aquela carta, você fala, imagina, essa bosta aí nunca vai jogar no Standard. Realmente, às vezes pro Standard a carta é uma bosta, pro Modern, pro Pioneer, mas é o que a gente acha que essa carta é muito boa para o Commander especificamente, que é o que a gente joga, né? Isso. Então, a nossa opinião é voltada para Commander, ok? Outros formatos aí, talvez num futuro com outras pessoas que vamos convidar, tal, mas no momento aqui é Commander, o assunto principal, né? Exatamente. Bom, e se você às vezes está reconhecendo minha voz ou não sei se você me conhece, eu também participo de um canal sobre board games especificamente, lá no YouTube, se chama Qual é o Jogo, tá, galera? Então, assim, fazendo um link apenas, se você gosta do nosso conteúdo de Magic, acompanha aqui, mas se você quer ver sobre board games também, tem o meu conteúdo lá sobre board games no YouTube, procura por a gente lá. Mas... O canal é bom, hein? Mas vamos começar aqui esse podcast, Hugo, antes que a galera durma aqui ouvindo a gente? Beleza, bora. Quero ver, que eu tô pronto pra gongar, que suas opiniões são bem ruins, Hugo, que eu tô ligado. Então vamos começar pelas cartas incolores, tá? O que vale aqui? Qualquer carta que tenha sido lançada no último bloco que a gente tá falando aqui, então é o Commander Legends, que foi o último bloco que saiu. A gente deu uma olhada no bloco inteiro e separou aqui, então vale terreno, porque o terreno é incolor, mesmo que ele gere uma mana vermelha. Se você joga Magic há mais tempo aí, já deve saber. Se você é novato, tá aprendendo aqui. Terreno, mesmo que ele gere uma mana vermelha, uma mana azul, ele sempre é incolor. Ou artefatos. Qual foi o incolor que você separou aí pra gente, Hugo, como sendo o melhor incolor de Commander Legends? A melhor carta que eu achei do incolor é uma carta chamada Armadura do Comandante. Ela é um artefato, equipamento, uma qualquer para baixar. A criatura equipada ganha 3/3 e tem proteção contra cada cor que não está na identidade de cor do seu comandante. Tem equipar comandante 3 e equipar normal 5, né? Quer dizer, criatura que não é comandante, você paga 5 para equipar. A criatura que é comandante, você paga 3 para equipar. Por que eu gostei dessa carta? Primeiro, se você que está ouvindo esse podcast
tem deck de Akiri, a Viajante Destemida. Se você tem deck da Nazan, você tem deck do Suran, tem deck do Surgin. Essa carta é muito interessante para você. Vamos lá, Suran, você ganha proteção contra 4 cores, cara. Você ganha proteção contra preto, vermelho, verde e azul. Então, você tá pagando 3 mana para equipar, por exemplo, o seu comandante, que é o Suran. Ele ganha 3/3, fica 5/5, tem proteção contra 4 cores. Nazan ou Akiri, você ganha proteção contra outras 3 cores, né? Só o Sur que você ganha proteção contra 2. Mas aí você paga equipar 0, né? Que já é bem forte. Então, nesse tipo de... Nesses decks aqui de equipamento, você ganha um cara que te dá uma evasão contra cores. E te dá 3/3 ainda de bônus, né? Eu achei muito forte por causa disso. Não só isso, cara. Essa carta aí que você falou, ela ainda também joga muito bem na Yuriko também, né? Você para pra pensar, a Yuriko ali, azul e preto você não tem proteção, mas contra todo o resto, mano, é evasão pros ninja, né? Uma grande evasão pros ninja. Eu acho que funciona super bem realmente para dar uma evasão aí, é uma armadura bem legal. Eu não coloquei essa carta, realmente ela aí nos meus filtros eu fui afunilando, né? Eu não coloquei, ela passou perto aí de eu colocar, mas é realmente uma carta bem interessante. Mas eu não acho que seja a melhor carta incolor da edição. Na então verdade, eu vou colocar mais uma coisa, hein? Vou colocar mais um comentário para falar que ela realmente é forte. Vamos ver se me convence. Você é aquelas pessoas que tem deck incolor, os raros decks incolor, como por exemplo o Kozilek, né? Que eu já vi esse deck jogando, eu acho bem interessante, né? O cara montar um deck puramente incolor. Todas as suas criaturas, inclusive o Kozilek, ganham proteção contra todas as cores. Quer dizer, o Kozilek é 12/12, ele vai ficar 15/15, 15/15 com ameaçar. Cara, imagina essa bomba batendo nos coleguinhas. Então, ele nem vai precisar do ameaçar, porque ele não vai ter nenhuma. Vai ter proteção contra todas as cores. O ameaçar se torna inútil aí. Eu acho que a maior vantagem dessa armadura aí é que ela é uma mana só pra baixar. Mesmo que você não tenha as 3 manas pra equipar, uma mana só pra baixar, ela ajuda muito nessa questão de você fazer muitas mágicas num turno, né? É um equipamento barato aí de cair na mesa, né? Sim, e aí, voltando um pouco os decks de equipamentos, né? Por 1 mana você faz o Surn comprar carta. Por 1 mana você faz com o Surgin na mesa, você joga a armadura, paga 0 equipa. Então, esses aí são meus pontos, porque essa carta foi a melhor carta que saiu do Commander para artefatos. Falando dos Han, sei lá como é que fala o nome dele, para quem não conhece, ele é um anão do bloco de Kaladesh, né? Que ele é uma qualquer e uma branca, que toda vez que você faz aí um equipamento, né? Você dá um draw. Então ele é um comandante que acaba sendo muito forte, né? Que ele é um comandante que cai fácil na mesa, e daí com mais uma mana você já dá um draw com ele e você vai ganhar proteção contra as outras 4 cores aí, né? Sim. Faz sentido. Realmente, é o que eu falei, ela entrou aí, eu não tinha pensado pelo lado do incolor, viu, Hugo? Você tá me convencendo aí. Realmente o lado do incolor é muito bom. Você tem proteção contra todas as 5 cores se você usar um deck de incolor, e eu tenho visto uns decks incolores muito bons de Commander. Porém, eu não gostei muito das cartas incolores. Eu achei que foi fraco o bloco o bloco para artefato. Polêmica, hein? Achei um bloco. Eu esperava um pouco mais, uns equipamentos mais fortes para comandante, sabe? Sei lá. Eu sei que saíram uns equipamentos muito bons, porém eles sempre com as cores de alguma cor, né? Então saiu um equipamento muito legal que se chama Aço Solar Incandescente, porém ele é com mana vermelha, então ele não entra aqui nas incolores, por mais que ele seja um artefato, ele não é incolor, ele é vermelho. Então, com isso, eu acabei assim, eu esperava um pouco mais, sabe, do bloco com relação a equipamentos, porque a gente sabe que equipamento joga muito em Commander, né? Então, sei lá, achei que poderia ter vindo algumas coisas melhores. Sei que todo mundo vai crucificar a gente por não estar falando aqui da Lotus, né? Mas é algo que a gente debateu bastante. A Lotus, gente, de verdade, acho que assim, para Commander competitivo, de repente ela até pode ser uma boa aquisição, mas particularmente para o Commander mesão, que é o que a gente tem um foco maior aqui, não acho que ela seja boa não, gente. Polêmica aqui na mesa, eu acho que a Lotus é uma carta cara demais porque ela entrega. Vou ser bem sincero. Qual é a sua opinião aí, Hugo, falando sobre a Lotus, antes de eu falar a minha? Então, a Lotus eu acho ela uma carta excelente. Assim, quando ela saiu no dia do spoiler, a gente tava jogando, inclusive, né, se eu não tô enganado.
A gente surtou. O dia foi em todos os grupos que eu tenho de Commander, inclusive o principal que a gente joga aqui, né? Eu e o Fran. A gente surtou. Deram uma rasteira na reserva de list e colocaram uma carta que é uma Black Lotus, né? Mas bem nerfada, né? Mas é uma Black Lotus pelos efeitos e pelo custo. A gente ficou besta com isso aí, né? Não tem o que falar. Mesmo hoje a gente chega nessa opinião, na hora que saiu, né, Fran? A gente ficou doido. Sim, depois a gente foi para pensar melhor, né? Para quem não sabe do que a gente tá falando, a Lotus de Joias que a gente tá falando, tá? Que saiu nessa edição, que é um artefato 0 manas, que daí você vira, sacrifica, ele adiciona 3 manas de uma cor à sua reserva de mana e você pode gastar essas manas para conjurar, apenas para conjurar seu comandante. Que é roubadíssimo, né? Então você tem muitos comandantes de uma ou duas cores que os caras podem cair sim no primeiro turno. E para competitivo isso é um absurdo, porque você tem que focar no combo nos primeiros turnos e você consegue fazer isso tendo essa carta na mesa, né? Exato. Agora, para um mesão, não sei, assim, primeiro que o mesão ele é mais focado na diversão, né? Que ele é mais colocar essas cartas roubadas, você combar no terceiro turno. Não sei, minha opinião, gente, vocês podem me crucificar, já pode ser que a gente já esteja começando mal aí o podcast, mas já tô falando. No mesão, que é focado para diversão, você combar e ganhar no primeiro, segundo, terceiro turno, que diversão teve? Você provou que seu deck comba. Mas e aí, você jogou? Como é que foi a coisa? Rolou. Segundo, que eu acho que assim, ela não é uma carta tão interessante pra Commander mesão, porque assim, na maioria das vezes, a menos que você realmente combou pra ganhar ali logo no comecinho do jogo, ela não vai te dar, porque você sacrifica ela, a menos que você fique voltando ela o tempo todo, daí pode ser que seja uma coisa interessante, mas se você não for ficar voltando ela do cemitério pro jogo, você vai usar uma vez e acabou, e a mesa costuma se autorregular, né? Se alguém começa muito forte no começo, geralmente a mesa regula e acaba nerfando aquele jogador, né? Todo mundo meio que se volta contra aquele para tentar igualar as coisas. Então, na minha opinião, eu não acho que a Lotus seja essa Coca-Cola toda aí para um Commander for fun, né? O Commander da diversão aí. Não acho que ela valha todo esse valor que ela tá, mas não tô aqui para cagar regra. Se você acha que ela vale a pena, show de bola, amigão. Não tô julgando quem tem. Eu só não acho que, para mim, ela não caberia. Eu só vou colocar uma coisa a mais do que você falou, né? O pessoal mira, vai tentar te minimizar. É aquilo que você ganha do famoso alvo na testa, né? Você não quer começar no turno 1 com alvo na testa. Seu comandante já pode ser aquele comandante forte que o pessoal olha com a cara torta. Você joga a Lotus de Joias no mesão, você vira o alvo, você ganha um alvo na testa que é muito difícil de você tirar. Porque o cara, se o cara tem a Lotus de Joias, logo ele vai ter outras cartas absurdas também no deck, né? Ele não tá jogando só uma Lotus de Joias, tem mais coisa aí. E alvo na testa, a gente sabe que é muito fácil para você sair depois disso aí, né? Exatamente. Mas eu acho que assim, o principal. Não vou colocar um defeito, mas acho que a principal característica que me faz ver que a Lotus Joia não é tão legal assim é que só pode usar essas manas para castar o comandante, né? Então, não acho ela tão bacana assim por causa disso. Você pode até fazer combo de ficar trazendo ela do cemitério, a gente sabe que tem N formas aí de ficar trazendo ela do cemitério, tem o Silas, né? A gente tem um amigo do nosso grupo aqui que tem um deck do Silas, que ele fica trazendo o cemitério baixo de volta do cemitério, até teria como, mas não faz sentido, porque você não vai conseguir fazer um combaço de mana com isso daí, para dar alguma mágica, uma big spell aí que vai fazer a diferença, né? Você vai ficar trazendo o seu comandante de volta. Mas enfim, vamos parar de falar de carta que não é o meu lugar, e o que eu tô trazendo... Carta? O que eu tô trazendo aqui de incolor é o Caminho da Ascendência. É uma carta que não é original desse bloco, mas saiu nesse bloco, e eu acho essa carta fenomenal, tá? Eu não queria trazer reprints, eu queria trazer só cartas originais, né, dessa edição, porém, não achei nenhuma incolor que me agradasse mais do que o Caminho da Ascendência. Se você não sabe, o Caminho da Ascendência é um terreno. Para Commander, esse caminho é praticamente obrigatório em quase todos os decks, como é que eu vou dizer? Quase todos os decks, não necessariamente tribais, mas que você tenha muitas cartas de uma mesma tribo. Não precisa ser um tribal propriamente dito. Ele é um terreno que ele entra em jogo virado, então tem aí uma questãozinha de que ele é um pouquinho mais lento, mas ele corrige muito curva, porque ele adiciona mana de qualquer cor da identidade de cor do seu comandante, o que a gente sabe que então ele adiciona uma mana de qualquer cor, mas a principal coisa dele é que toda vez que se essa mana que você está gerando com ele, você gastar para gerar uma mana para castar uma criatura que tenha compartilhe um tipo com o seu comandante, você dá evidência 1. Cara, para qualquer deck que você tenha
algumas criaturas que compartilham o tipo com o seu comandante, não precisa nem ser um deck só tribal, isso já é muito bom, gera muito valor. Além dele corrigir curva de mana aí, né, se for um deck de várias cores, ele ainda te dá essa situação de evidência quando você casta a criatura. Então, pra mim, essa carta é excelente, é uma das melhores cartas pelo sentido de versatilidade. Ela é muito versátil porque ela entra em muitos decks diferentes. Bem, foi bom a colocação aí. É só um detalhe, né? Essa carta foi um reprint necessário, que o pessoal tava cobrando muito, porque era uma carta comum que tava mais de R$20 antes de sair o reprint em Commander. Né? Agora tem um monte de novo, caiu o preço, mas antes tava bem carinho de achar, né? Aliás, essa edição trouxe alguns reprints necessários, né, que a gente estava precisando muito, que eram reprints que, assim, não necessariamente jogavam em outras edições, jogavam só em Commander, mas a gente precisava muito de mais daquela carta, né, em Commander. Isso aí eu vou concordar contigo, isso foi interessante. Eu acho que eu concordo com as duas, se a gente for falar de uma carta original do bloco, que a melhor carta original, incolor original do bloco, acho que eu concordo contigo, e se a gente for pegar aí uma que não seja original do bloco, eu acho que o Caminho da Ascendência, pela versatilidade em todos os decks que ela pode rodar, ela é excelente. Então vamos seguir aí a ordem do verso, né? A ordem da dinâmica das cores. Então vamos falar da carta branca. O que você preparou pra gente ou você quer que eu comece essa? Essa eu vou começar aí, que essa aqui acho que as minhas justificativas são rápidas de serem faladas. Para mim, uma carta que é muito boa, que eu fiquei muito impressionado, que é a Vontade de Acroma. A Vontade de Acroma, ela é 3 qualquer e uma branca, ela é uma mágica instantânea, que você tem uma escolha 1. Mas, se você controla o seu comandante, conforme conjura essa mágica, você pode escolher ambos. Primeiro efeito, as criaturas que você controla ganham voar, vigilância e golpe duplo até o final do turno. As criaturas que você controla ganham vínculo com a vida, indestrutível e proteção contra todas as cores até o final do turno. Isso aqui, para deck que bate massivamente, é um absurdo. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui de um deck que eu tenho, que é o deck do Arcades. Quem aí conhece o Arcades? É um Arcades estrategista, que ele é 2 qualquer, uma branca, uma azul e uma verde. Ele é 3/5 vigilância voar. As criaturas com defensor podem atacar como se não tivessem defensor e causam dano com a resistência ao invés de causar com poder. E toda vez que eu jogar uma criatura com defensor, eu compro uma carta, né? Ela entrar em jogo. Isso tem no meu deck. Isso é um absurdo, porque você tem um deck já de bicho grande, faz muito bichinho em bicho grande, né? Muita criatura, e essas criaturas têm um poder grande de pancada. E você, por exemplo, no seu combate, você joga isso. Tá fazendo com que suas criaturas ganham meias barreiras, né? Que normalmente são 4 para cima de resistência. Ganham voar, vigilância, golpe duplo, indestrutível, lifelink e proteção contra todas as cores. Isso é para matar alguém, ok? Essa aí, no quesito de ataque, é para matar alguém. Você vai matar alguma pessoa, um jogador com Vontade de Acroma. Só que eu gosto dela também é que ela não é necessariamente um ataque, ela é ataque e defesa na mesma carta. Eu gosto muito de cartas desse tipo. Por que ela é ataque e defesa na mesma carta? Porque a primeira habilidade, se você não tem voadores no suficiente, você ganha esses voadores. E esses voadores não têm vigilância e golpe duplo. Então você consegue barrar um deck, por exemplo, baseado em dragões ou baseado em aves, né? Muito facilmente. Com isso aí, o deck tem muita criatura voadora. E a segunda habilidade também, né? Que é vínculo com a vida, indestrutível e proteção contra todas as cores. Então, se alguém tá dando marcador para todo mundo, alguém tá dando indestrutível, alguém tá destruindo tudo, né? Ou você precisa ganhar aquela vida na hora de bloquear, isso aqui é muito bom. Né? Então ela é ataque e defesa na mesma carta. Essa é a cartinha que eu escolhi aí, né? Que ela é ataque pra matar a coleguinha e defesa contra a safadeza dos outros coleguinhas aí que querem te sacanear de alguma maneira. E daí, assim, já complementando o que você tá falando, Hugo, eu vou já lançar a minha, que é exatamente a Vontade de Acroma também. Então a gente concordou nessa. Concordamos uma. Pra mim, essa carta é disparada de longe a melhor carta branca lançada aí na edição do Commander Light. É absurda. Assim, são 4 manas, mas pra Commander 4 manas é tranquilíssimo. E não só falando aí, você deu exemplo do deck de Arcades, mas assim, qualquer deck massivo de criaturas e que tenha branco, precisa ter essa carta. Massivo de criaturas, quando eu me refiro, é aquele deck em que faz bastante bicho. Até o SRAM mesmo que você falou aí, que é um deck de equipamento, cara, você coloca, sei lá, uma GT e uma espada nele, qualquer espada.
Você faz essa carta, né, e coloca aí criaturas com isso daí, você faz essa carta, o golpe duplo que você dá ele de surpresa pra pessoa, mais o lifelink, já faz ligar os efeitos dos equipamentos 2 vezes, já faz um AOE. Faz um deck aí de fichinha, um deck Selesnya, verde e branco, cheio de fichinha. Essas fichinhas, mano, viram caramba, né? Viram uns bichos, deck de Fractious. Você tá maluco, mano. O deck de Fractious com isso vai fazer um arregaço. Deck de Fractious 5 cores. Tá maluco. Essa carta joga muito em qualquer deck de bicho branco. Que pra mim, cara, que carta foda. Eu que jogo, tenho alguns decks brancos aqui, uns decks de bicho aqui. Pra mim, essa carta roda fácil em qualquer um deles. E eu odiaria tomar essa carta num mesão. Esse é o ponto. Odiar tomar ela no ataque ou na defesa. Porque... você quer quebrar as criaturas do coleguinha. Por exemplo, o cara tem o deck da Siona, né? Aquele deck que faz um monte de criaturas. Deixa eu até pegar aqui o que ela faz para vocês, né? Que eu tô comentando ela, não estou falando o que ela faz. Siona, ela é uma criatura que é uma qualquer... o nome inteiro dela é Siona, Capitã Pileias, né? Ela é uma qualquer, uma verde, uma branca, uma criatura lendária, humano soldado, 2/2. E quando ela entra em jogo, eu olho 7 cartas do topo do deck, escolho uma aura, revelo para os outros jogadores, coloco na minha mão. O resto coloca no fundo em ordem aleatória. Toda vez que uma aura torna-se anexada a uma criatura que eu controlo, a aura que eu controlo torna-se anexada a uma criatura que eu controlo, você cria um humano 1/1 do tipo soldado, né? Então isso é um absurdo. Imagina, você tá fazendo um monte de criaturinha pequenininha. Aí você já tá, na próxima você vai dar aquele tapa, né? Que você vai inflar alguma coisa. O cara vem e quebra... Joga já a vontade de Acroma e pronto, deu indestrutível pra ela e proteção caso seja necessário, né? Não, e assim, a gente sabe que deck que tem muito bicho precisa do indestrutível, né? Porque board wipe é o que mais rola, pelo menos assim, se no seu grupo aí, né, no seu grupo de jogatina, no seu mesão, não rola pelo menos 3 board wipe por partida, cara, vocês estão jogando errado. E eu acho que essa mecânica aqui que saiu, de se você controlar o comandante, você pode escolher ambos os efeitos, é excelente. Ela é tipo aquele... É tipo reforçar ou enroscar que tinha lá em Mirrodin. Era enroscar o nome da habilidade? Era reforçar. Não, o de Mirrodin, que você podia pagar mais pra fazer ambos. Entrelaçar, eu acho que era entrelaçar. Entrelaçar. Isso. Era entrelaçar mais ou reforçar, né? Que você pode pagar mais pra fazer mais um efeito. Essa daqui você só precisa ter o comandante na mesa, que é excelente. Então você tá fazendo 2 efeitos, é como se você estivesse jogando 2 cartas sem custo adicional pela segunda. Pra mim, matou a pau, essa habilidade é muito boa. A gente ficar aqui falando da vontade de Acroma, a gente consegue falar os benefícios dela nos decks brancos de bicho, é ficar chovendo no molhado, gente. E, gente, quando a gente fala assim, tipo, você tá jogando errado, tá jogando certo, você precisa ter isso no deck, gente, não leva a gente a mal não, tá? A gente não tá querendo cagar a regra aqui não, tá? Você joga do jeito que você quiser com o seu deck. A gente tá dando aqui só nossas opiniões, baseado nas nossas jogatinas, tá? Só reforçando isso. A gente não tá querendo cagar a regra aqui. É puramente uma brincadeira aqui o que a gente tá fazendo mesmo. Show! Antes da gente encerrar, eu só queria fazer uma menção honrosa aqui pro Auxílio de Sigarda, que eu acho que é uma puta de uma carta que foi reprintada e merecia estar, pelo menos, citada o nome dela aqui nesse podcast como uma carta branca excelente também da edição. Que encantamento absurdo. Para aqueles que não conhecem, né, Auxílio de Sigarda é um encantamento que é uma branca. As suas auras, ele dá flash para suas auras e para os seus equipamentos, né? Então você pode jogar as coisas como se fosse imagem instantânea. E equipamentos entrando em jogo anexam numa criatura que você controla. É absurdo, cara. É absurdo. Você tem deck de equipamentos, isso é uma carta muito interessante para você. Porque o fato de você não pagar, né, para anexar, vocês sabem que isso aí é uma grande vantagem. Bom, então seguindo aí, falando da azul, como o Hugo falou primeiro as outras duas, vou começar eu falando das duas, tá? Vou começar citando para uma menção honrosa, que é um reprint, que eu acho que é um reprint mais do que necessário para dar uma controlada no valor, mas não é a minha resposta, a drenagem de mana. Que counter fenomenal.
Pra quem não conhece, é 2 manas azuis, anule a mágica alvo e no início da sua próxima fase principal, você adiciona uma quantidade de manas incolores igual ao custo da mágica que você anulou. Então, assim, é fenomenal essa mágica, é um reprint mais do que necessário pra dar uma regulada no valor, e ainda assim não conseguiu regular muito bem, né? Já tá alto o valor de novo, mas não é a minha resposta porque eu não acho que counter seja algo tão versátil, eu acho que ele dá uma travada no jogo. Eu não sou muito a favor de usar counter, eu uso nos meus decks azuis, mas um ou outro, assim, eu uso no máximo uns 6 counters, assim, que é pra travar combo ou me proteger de alguma forma. Então, não acho que counter merecia estar na lista, por mais que esse seja um counter fenomenal. A minha resposta mesmo é uma Big Spell. Eu adoro Big Spell. Vocês vão começar a conhecer meu estilo de jogo aí ao longo desse podcast, né, com os tipos de deck que eu gosto de fazer. E eu amo decks de Big Spell, amo fazer bichão, fazer aquelas mágicas ferradonas que entram na mesa e todo mundo fala, rapaz, o que a gente faz para lidar com isso? Então, a minha escolha é a Esfinge do Segundo Sol. O que ela faz? Carta azul, afinal estamos falando de azul, 6 manas qualquer, 2 manas azuis, 6/6, então um corpo monstruoso, é uma Esfinge voar. Não é lendária, não pode ser usada como comandante, mas também não acho que ela valeria a pena ser usada como comandante. No início da sua etapa, no início de sua fase principal pós-combate, você recebe uma fase inicial adicional. O que tá na fase inicial, tá? Ela inclui as etapas de desvirar, manutenção e compra. Gente, vocês têm noção que isso daqui tá te dando uma nova manutenção? Além dela te dar um segundo draw, que ok, várias cartas te dão um segundo draw, enfim, mas é um segundo draw permanente, você desvira tudo e você tem uma nova etapa de manutenção que vai fazer trigar todos os efeitos aqueles. Se você tiver um deck que triga efeitos na manutenção, meu amigo, minha amiga, pessoas que estão ouvindo, seres de outros planetas, Esfinge do Segundo Sol é uma carta fantástica. Ah, Francisco, mas é 8 manas, como é que eu vou... Gente, a gente tá falando de Commander, 8 manas para Commander não é o fim do mundo. Mas ainda assim, existem várias formas de você colocar isso mais rápido na mesa. Seja com combo, seja com a manopla do Thanos lá, aquela que faz você pagar uma mana de qualquer cor, seja com Reanimate, seja com aquelas cartas que você embaralha uma criatura no deck e vai revelando do topo até colocar uma no terreno, uma criatura em jogo seja maior do que a anterior. Enfim, gente, Esfinge do Segundo Sol é uma carta fantástica que faz uma coisa que eu não vi outras cartas fazerem, que era te dar uma etapa principal inteira novamente, uma etapa inicial inteira novamente. Completando só o que você falou, né, dá pra fazer também via polimorfismo, né, que eu tô testando um deck novo de Kikara e a gente viu o estrago que faz, né. Mandou uma ficha embora, caiu a Esfinge do Segundo Sol. E os triggers são absurdos de manutenção. Por exemplo, se você tem a Rhea Dawnbringer, você vai trazer uma criatura nova. Se você tem o Pretor Preto, que é o Sheoldred. Boa, Sheoldred. Sheoldred, você vai trazer uma outra criatura. Sabe? É esse tipo de coisa que a gente tá falando de trigger absurdo, né? E fora outras coisas que podem acontecer. E a menção rosa que você fez do Mana Drain, né? Que pra mim é o melhor counter de Magic depois de Força de Vontade. É absurdo, cara. O ramp que ele dá pra você, dependendo do que você anulou, não tem preço. Isso é muito forte. É um counter que te dá mana a mais. Não tem nem que falar ruim desse tipo de coisa. O ruim dele é que ele é caro, né? Fora isso... A desvantagem dele é que ele é caro. É a única desvantagem que ele tem. Ele é caro de custo financeiro mesmo, gente. Essa carta, na data que está sendo gravado esse podcast, pelo que eu vi, ele está custando aí no entorno de... O menor dele da Liga Magic está em torno de R$300. Mas Esfinge do Segundo Sol, realmente, o combo de Esfinge do Segundo Sol com Sheoldred na mesa, se você tem um deck de Reanimate, é só ir jogando as bombas pro cemitério e deixar que as duas belezinhas fazem o trabalho sujo. Nossa, que nojeira, né? Agora falando aqui, eu pensei que esse podcast é um podcast... bonito, né, de família, não, exatamente porque tá vendo um podcast nojeira, mas tudo bem. O tipo de nojeira que eu adoro, porque eu tenho um deck de Reanimate e eu estou atrás da Esfinge do Segundo Sol pra colocar nele. Aguarde, Hugo, você vai tomar Sheoldred com Esfinge. Você falou dessa carta e tal, mas assim, eu não concordo com você que foi a melhor carta que saiu. Eu gostei muito do efeito dela, mas assim, você achou que é a melhor carta porque você é um jogador de Big Spell. Eu sou um jogador que gosta de ficar na minha, mas se alguém que vier pro meu lado ou aprontar, eu devolvo, né?
Quer dizer, se vier me dar cabeçada, eu vou dar cabeçada. Então, por causa disso, eu não escolhi o Esfinge de Segundo Sol. Eu escolhi outra carta que eu achei muito roubada pra esse tipo de estratégia, né? De vem mexer comigo pra você ver o que acontece. Que é o Furacasco. O Furacasco, ele é uma criatura que é 2 qualquer, uma azul. Ele é um tritão pirata, tem lampejo. Então, posso jogar em qualquer momento, né? Posso mais instantâneo. E se um oponente compraria um card que não seja o primeiro em cada etapa de compra dele, em vez disso você cria uma ficha de tesouro. 3/2. Depois vem falar que eu que tô fazendo, colocando carta aqui que é nojeira, né? Você tá colocando aí uma carta de cuzão. Isso aí, cara, é assim, eu não vou jogar isso aí. Agora, se você ver, por exemplo, o cara tava fazendo 5 draws, né? Ele tá fazendo Zenith de Sol Azul, por exemplo, né? Cara, vai jogar Furacasco. Vai pegar 5 tesouros, não vai deixar o cara comprar 5 cartas. Se o cara, por exemplo, ele tem deck de Niv Mizzet, deck de Xiris, deck de Nekuzar, que são decks baseados em todo mundo comprar carta pra ser sacaneado de alguma maneira, joga Furacasco. O cara para de fazer o que tá fazendo. Ele para o deck. Né? Enquanto ele não devolver pra mão o Furacasco, ou matar o Furacasco, ele separou o deck. O cara não vai fazer mais nada referente a isso. Ele não vai querer comprar pra você fazer tesouro. Se você jogou contra o deck da Tatiova, né, que é um deck muito chato, que ele é 3 qualquer, uma verde, uma azul. A Tatiova ela é 3/3. Toda vez que entra um terreno em jogo, o dono ganha um ponto de vida e compra uma carta. Né? Então, quem jogou contra a Tatiova sabe o absurdo de draw que esse deck dá e as nojeiras de combo, né? Ou quem tem Arix Mets aí, sem fazer referências a pessoas que nós conhecemos, que tem aquele combo de ficar desvirando o Arix Mets pra fazer mana infinita, alguém comprar o deck inteiro. Bicho, se o cara fez você comprar 100 cartas, joga o Furacasco que você vai fazer 100 tesouros. Então, assim, ele é um absurdo. Ele impede o oponente de ficar comprando carta e te dá tesouro em troca para você fazer seus ramps. Quando você joga esse tipo de coisa, o cara tem que mudar a estratégia. E quando ele sabe que você tem isso, ele pensa 2 vezes antes de fazer nojeira. Eu vou dizer que assim, eu tirei ele foi o meu segundo lugar aí, né, da minha lista. Fiquei entre ele e a Esfinge. Eu acabei escolhendo pela Esfinge por causa do corpo do Furacasco, porque ele é uma criatura 3/2, então esse 2 aí me fez pensar que talvez ele seja uma criatura relativamente fácil de sair da mesa, né? Fácil de tirar. Pelo menos nos nossos tipos de mesões aqui, né? No que a gente joga, uma criatura com resistência a 2 sai facinho da mesa, não tem muita história pra ela, não. Mas eu vou ser elegante em dizer, tá? Não se acostuma, tá, Hugo? Não vai ser comum eu dizer que você tem razão, hein, cara? Ainda bem que isso daqui tá gravado, que você vai poder usar isso pela eternidade, mas eu vou te dizer que você tem razão. Eu acho que a minha escolha pela Esfinge foi muito mais baseada num gosto pessoal do que realmente dizer que ela é a melhor carta do bloco. Eu acho que realmente o Furacasco é melhor do que a Esfinge. Nossa, eu não acredito que eu tô dizendo isso. Hugo, você tá certo. Ganhei. É aquela história também. A 3/2 ela morre e tal, mas o dano que ela vai dar pelo menos uma vez, um dano que ela deu, um só. Tipo, o cara ia combar, tipo, fazer você perder de deck over. Uma só que você fez isso no cara, o cara pensa 2 vezes antes de fazer qualquer coisa. Porque ela não é uma carta pra ficar na mesa, né? Ela é uma carta, na verdade, pra você fazer no momento certo e ela vai fazer o efeito dela, de repente, 1, 2 vezes no máximo e pelo menos você já tirou o draw do oponente, né? Ela te defende te dando draw do oponente e ela ainda te dá uma vantagem muito clara que são as manas, os tesouros pra você poder usar na sua próxima vez ali. De repente, se você é um deck azul, vai te dar mana pra você poder dar um counter. Às vezes, até o counter, ele vai te dar a mana pra você poder dar um counter pra defender a própria criatura. Vou só dar uma corrigida aqui, que eu acho que eu me enrolei aqui, eu falei uma coisa que não devia ter falado. Eu falei se o cara faz você comprar. Se o cara fazer você comprar, você perdeu o jogo, né? Mas se ele fez o coleguinha comprar, vou melhorar aqui, né? Se ele fez o coleguinha comprar a carta, 100 cartas, você vai fazer um outro oponente perder de deck over. Você salvou a vida do cara. Tipo, você fez 100 fichas, tudo bem, mas você salvou o cara, né? Mas você foi o legal da mesa, né? Você salvou a rodada. A melhor vantagem entre ele até e o Mana Drain, né, que a gente falou aqui como menção honrosa, é que o Mana Drain você tem que usar aquelas manas na próxima manutenção, na próxima principal que você tiver. O tesouro fica lá para você poder usar quando você quiser, né? Então, você salva de combo, quer dizer, você vai ser o herói da mesa na rodada.
Você pode ser mais herói ainda, porque você pode salvar um coleguinha de perder o jogo, né? Se alguém quiser comprar massivamente. Então, esse tipo de carta, né, pra você, tipo, carta armadilha, né? Tipo, como se fosse o Yugi dando risadinha, olhando assim, né? Caiu na minha armadilha. Essas cartas também são sensacionais no Magic. Então, por isso que eu escolhi essa aí. Então, cara, pra dar susto nos outros no azul, furacasco, veio pra ficar. Vamos então para a próxima cor. Então é o preto. Agora eu tô na minha zona de conforto, cara, porque eu sou um jogador que todos os meus decks têm preto. Meus decks são ou mono black, ou preto com azul, ou preto com verde, ou enfim, o preto tá sempre nos meus decks. É só amor. Preto é a cor do amor, tá? Há controvérsias. Não, preto é a cor do amor. Então, já que é a minha cor favorita, eu vou começar. E para mim, disparado, a melhor carta preta dessa edição é o Tevesh Szat, Perdição dos Tolos. Difícil até falar o nome do cara. É um planinauta novo que surgiu. Tem que respirar pra falar antes. Tevesh Szat. Parece que eu tô falando errado, né? 4 manas qualquer e uma preta. Ele é 5 manas. É um planinauta que já entra com 4 marcadores de lealdade. Ele pode ser seu comandante. E ele tem parceiro, então você ainda pode mesclar ele com alguma outra coisa. Você pode fazer uma combinação aí de planinauta com criatura aí como parceiro. O que ele faz? O que esse nosso amigo aqui ele faz? O efeito +2 dele, você cria 2 fichas de criatura preta 0/1 do tipo True. Ok, efeitinho, sei lá, meia boca, né? Porém, vamos lembrar que esse efeito é +2 e tá te dando um bichinho ali pra você bloquear. O efeito +1 dele, você pode sacrificar outra criatura ou planinauta, e se você fizer isso, você compra 2 cards. E em seguida, compre outro card se a permanente sacrificada era um comandante. Então, se você sacrificar aí o parceirinho dele, ficar usando o parceirinho como combustível, você vai comprar 3 cards. Mas se não for o parceiro dele, enfim... só o fato de você poder comprar 2 cards e ainda acrescentar um marcador de lealdade já tá bem legal, e tem muito deck que a gente sabe que precisa de sacrifício de criatura, principalmente com preto. Então, pra mim, ele é excelente. E daí o -10 dele, cara, o -10 dele é absurdo. A hora que eu li isso, quando a gente ainda tava recebendo spoiler, eu dei risada. Ganhe o controle de todos os comandantes, coloque todos os comandantes, inclusive da zona de comando, no campo de batalha sob seu controle. Não é até o final do turno. Esse é um efeito permanente. O seu comandante estar na zona de comando não salva ele. Ele vai vir para você. Vai se ferrar. Você pegar o comandante do adversário, além de você estar tirando a estratégia dele, você ainda está somando a estratégia do adversário pro seu deck. Tem comandante que não vai fazer diferença, né? Comandantes são muito específicos, só funcionam dentro do próprio deck. Mas você tirar a pedra fundamental do deck do oponente e colocar sob seu comando, aí você já tá ganhando meu valor. E é por 10. Lembrando que o primeiro efeito dele coloca +2. Então, gente, pra mim, o nosso amigo aqui, o Tevesh, ele é animal. Desculpa, é a melhor carta preta da edição e dificilmente você vai me fazer mudar de ideia. Polêmica, então. Eu vou fazer a menção rosa, então, né? Já que você falou só da carta. A menção rosa, para mim, é o tutor vampírico, que era um print muito necessário, né? Que fazia anos que a gente estava esperando, que é uma preta, né? Uma mais instantânea, você procura por uma carta, coloca ela no topo embaralha o deck, coloca ela no topo e perde 2 pontos de vida. Um tutor de carta que é uma preta, né? Então, é uma carta que tá ficando muito cara e com a saída dela em Commander Legends, ele deu aquela baixada de preço. É um tutor muito bom, né? Então, menção honrosa aí por ter saído em Commander e ter baixado o preço, né? Eu não coloquei porque ela é um reprint aí, eu achei que caberia mais falar do Tevesh, mas o tutor realmente é muito bom. E esse tutor é excelente porque como que você pode buscar qualquer carta, você não precisa revelar, né? Então você bota ali no seu topo a surpresinha que vai ferrar o oponente na volta. E já que você falou, você falou que não tem o que te falar contra, né? Eu vou bater falando que tem uma carta contra aí que pra mim foi a melhor. Você foi no lado do planinauta aí, né, do nosso amigo Tevesh, mas eu vou continuar na mesma estratégia que eu tenho de sacanear o colega. Por causa disso, a melhor carta preta pra mim não é o Tevesh, é o Agente da Oposição. Ele é 2 qualquer uma preta, ele é um humano ladino,
ele tem lampejo. E primeiro grande efeito dele, né? Você controla seus oponentes enquanto eles buscam nos seus próprios grimórios. Enquanto um oponente está procurando no próprio grimório, ele exila cada card que encontra. Você pode jogar aqueles cards enquanto permanecerem exilados e gastar mana como se fosse de qualquer cor para conjurá-los. Isso é roubado. Isso é muito roubado. Ele é a versão preta do Furacasco, né? O fracasso. Inclusive, ele é a mesma quantidade de manas, né? 3 manas, sendo 2 qualquer e uma da cor. E o corpo também é 3/2, também com lampejo. Eu não sei, se daqui é um ciclo, você chegou a ver se tem de outras cores? Eu não lembro se tem um vermelho, um branco e um... Infelizmente não foi um ciclo. Poderia ter sido, mas Poderia ter não sido, foi. seria um ciclo bem roubado. Talvez no futuro tenha um ciclo, né? Complete com 5 caras aí, uma de cada cor, com uma habilidade roubadíssima, né? Assim, o primeiro fato dele é, o cara tá tutorando o combo. Você vai lá e joga a gente da oposição, você controla ele. Você vai buscar a peça do combo e vai exilar. Você que conhece o coleguinha, exila. Ah, eu não conheço o jogador, você conhece o comandante, você sabe quais são os comandantes que o deck é baseado em combo, você vai lá e vai exilar. Você pode jogar aquelas cartas, né, enquanto permanecerem exiladas. Quer dizer, além de você sacanear o combo dele, você joga aquelas cartas, se você quiser. Se não, tá exilado, enquanto o agente da oposição tá aí, né? Então, assim, ele é uma criatura com 2 de resistência, vai morrer rápido, mas o susto que ele dá uma vez acabou. Por exemplo, né, a gente tem um amigo que tem o deck do Golos. O Golos, né, é uma criatura de 5 manas, ele é 3/5, quando ele entra em jogo você busca por um card de terreno, coloca o jogo virado e embaralha o deck. Paga 2 qualquer uma mana de cada cor, você exila 3 cartas do topo e pode conjurá-las sem pagar o custo de mana. Muita jogada do Golos é baseado nos portões de Ravnica, né? Você tem os 10 portões mais o final do labirinto, você ganha um jogo pelo final do labirinto. Então, por exemplo, quem usa Escape Shift, né, que é o Metapaisagem. O Metapaisagem, você é um feitiço de 2 qualquer, 2 verdes, sacrifica um número qualquer de lentes, busca pelo mesmo número e coloca em jogo, virado, né? Depois embaralha o deck. Então o cara vai buscar os portões que faltam e aí aciona o fim do labirinto e ganha o jogo. Você vai fazer em resposta, vai dar o agente da oposição. Você vai pegar os terrenos que ele ia buscar, porque sacrifica um número qualquer, né? Se ele sacrificou 4, você vai buscar 4 e exila os 4. Ele não ganha mais disso. Então, isso é um jeito. Outra coisa bem sem vergonha aí, para quem jogou contra Boros, né? É o Sunforger, que é o Forjador de Sol, que é um equipamento muito forte, que para mim é a melhor carta Boros que existe até o momento. Já joguei aí pra polêmica. A melhor carta Boros se chama Sunforger, que é um equipamento... Polêmicas. 3 qualquer, a criatura equipada ganha 4/0, paga uma branca, uma vermelha, solta Sunforger, busca para um card instante de custo 4 ou menos e joga sem pagar o custo de mana. É um absurdo isso. Quer dizer, o cara que tem Boros se salva de qualquer coisa. E aí tu vai lá e dá o agente da oposição em resposta. Aí o que ele se salvar de qualquer coisa, você exila. Então, quer dizer, é um negócio muito para jogo, ele para combo. Então, quem joga de competitivo sabe que esse cara tá fazendo terror, porque ele para combo. Você vai começar a buscar uma peça de combo, o cara da gente da oposição exila a peça de combo. Putz, o que eu faço agora da minha vida? Então, a melhor carta para mim que saiu de Commander é o grande para-combo, o grande manipulador chamado agente da oposição. Cara, eu lembro que quando saiu essa carta, o preview dessa carta, no nosso grupo de Magic, a gente... Tudo ficou, uau, não, isso é muito forte, isso não sei o que, ficou falando, e eu lembro que eu fui um dos caras que ficou falando, tipo assim, não acho. Assim, óbvio, a carta é muito forte, eu não tô falando que ela seja uma carta ruim, ela é muito boa, eu só não acho que ela seja tudo isso que se é falado. Eu acho que ela é muito situacional, fazer busca é muito assim... É muita situação, você precisa ter as 3 manas em pé, no momento em que o cara vai buscar pra você controlar, porque assim, ele na mesa, esse bicho não vai ficar na mesa, isso é fato, e ele é fácil de morrer. Ele é corpo 2, é uma criatura que não se protege, não faz nada. Então, assim, ele é relativamente simples de morrer. Então, na mesa, ele não fica, porque ele trava todo mundo, então alguém vai querer tirar esse bicho.
E você precisa ter as 3 manas em pé numa situação em que alguém vai buscar alguma coisa para você poder fazer alguma coisa. É diferente do Furacasco anterior, porque da draw, alguém dá um segundo draw no turno, é relativamente comum. Todo mundo tem, na verdade, todo mundo busca ter, né, muitos draws extras no deck para ter uma vantagem, né, para buscar coisas. Agora, um busca coisas no deck, né, para ativar esse bicho, eu acho que é muito situacional. Quando ele cair na mesa, beleza, se combate você ter as mana em pé, ter ele na mesa, quando o cara for buscar alguma coisa e ele ser um cara que realmente vai ferrar o oponente, é muito situacional, por isso eu acho que ele não bate o Teveste, que eu acho que é um bicho que na mesa vai fazer estrago. Nem que seja assim, para cair na mesa, para morrer, pelo menos os caras vão concentrar um número maior de recursos para conseguir tirar o Teveste. Por isso que eu ainda continuo no Teveste sendo minha opinião. Ficamos ainda no conflito. O preto virou conflito. Não tô dizendo que a carta que você falou seja ruim, tá? Eu só não acho que ele seja essa Brastemp toda, porque ele é muito situacional. Precisa ter uma situação X, uma situação Y, eu preciso ter mana, o cara precisa buscar, precisa fazer diferença o que ele vai buscar, sabe? Tipo, N situações que eu acho que ele não é tão interessante assim pra falar que ele é a melhor carta preta da edição. Mas, falando assim, como menção honrosa até também, eu achei uma carta muito boa, o Sem-Giro Barão Sombrio, tá? Não bate, eu ainda acho que o Planinauta que eu falei e a criatura que você falou são melhores, até o Tutor Vampírico é melhor, mas ele entraria aí numa quarta colocação, acho que o Sem-Giro. E agora a gente vai aqui de cor vermelha, é isso? Isso aí, a próxima é vermelha. Cor vermelha, é uma aposta minha, na verdade, né? Eu não é, acho assim, tem muita carta boa aí, vermelho, mas como, por exemplo, a Vontade de Jeska, ou a própria Jeska, ou aquele dragão lá, que coloca o comandante em jogo, né? Vindo da zona de comando, depois devolve. Mas, assim, é uma aposta minha que eu acho que vai causar bastante aí, que é o Rugrak, o filho de Rugá. Ele é uma criatura que ele é 0 para baixar, ele é vermelho, tá? Já tem uma bolinha do lado da criatura lendária, assim, que indica que ele é vermelho. Ele é um kobold guerreiro. Ele tem iniciativa, atropelar e ameaçar. Tem partner, né? Então você pode jogar ele junto contra o carinha. E ele é 0/1. Putz, um bicho 0/1. Mas aí vamos lá. Ele tem 3 habilidades muito poderosas de evasão, né? Que é iniciativa, ameaçar e atropelar. Então o cara tem que juntar 2 criaturas. Para as criaturas causarem dano nele, ele tem que ser. As criaturas têm que ser mais fortes que ele. E dependendo da situação, ele vai passar o resto do dano ainda na cabeça do dono das bloqueadoras. Então, ele é uma criatura que eu acho muito interessante para decks de equipamento. Por exemplo, se você fazer parceiro dele com o Arden. Né? O Arden, ele é 2 qualquer, uma branca. Se eu não me engano, ele é 2/2. Ele, no início do seu combate, você anexa o número qualquer de auras ou equipamentos na criatura ou no jogador-alvo, né? Você pode anexar um monte de equipamento nele e ele ficar grandão. E aí ele vai ficar complicado de separado. O gráfico, por enquanto, é 0/1, mas vai colocando uns equipamentos em cima dele pra você ver. Coloca umas espadas em cima dele pra você ver. Ou melhor, até por exemplo, a espada da trepanação, né? Que é um equipamento que o pessoal raramente usa aí, né? Ou até um lasca-ossos, já dá fica 2/1, o bicho já fica complicadinho de parar. E outro comentário que eu faço sobre ele, né? Além dele ser peça de deck de equipamento, né? Por exemplo, ele é peça de combo. Então, um combo que eu notei, pelo fato dele ser 0, ele é uma peça de combo já. E aí um combo que eu notei dele bem interessante é quando você usa a renovação duradoura, né? Aquela 2 qualquer 2 brancas, é um encantamento, troca a mão revelada. Se você fosse comprar uma carta, revela o card do topo do seu Grimório, se for uma carta de criatura, coloca no cemitério, caso contrário, compra aquela carta. E toda vez que uma criatura for colocada do cemitério vindo de jogo, retorna para sua mão. Essa é uma peça junto com o Rugrak, e o outro é o Bombardeio Goblin. O Bombardeio Goblin, você sacrifica uma criatura, causa 1 de dano em qualquer alvo. Então você vai fazer o quê? Tem essas 3 peças na mesa, sacrifica o Rugrak, dá 1 de dano, devolve o Rugrak pra tua mão por causa do nosso encantamento anterior aí, que é a renovação duradoura. Então você vai sacrificar, vai devolver com a mão por causa da renovação duradoura, e vai fazer isso pra matar todo mundo de dano infinito, né?
por exemplo, um combo safado com ele. Você não vai pagar nada pra matar todo mundo de 1 de dano. Então tem outros combos com ele rolando pela internet, né? Normalmente são de 2 ou 3 peças, são de 3, 4 peças. Eu gosto de combos de mais peças, que são mais difíceis de fazer. E aí a situação sempre é um boom na mesa, né? E a última coisa que eu falo com ele é que ele é bem interessante quando você tem decks que, quando uma criatura entrou várias vezes na mesa, ou seu comandante, dá algum bônus, né? Por exemplo, as cartas que saíram em Commander 2019, como Commander's Insignia, né? Que as criaturas que você controla ganham +1/+1 para cada vez que o seu comandante for castado da zona de comando. Então, como ele é fácil até de ficar castando, porque ele vai começar com 0, 2 e assim por diante, as criaturas com Commander Insignia vão ficar bem fortes, né? Então, ela é uma peça interessante de equipamentos. Ele é uma peça interessante para decks que é baseado em você castar várias vezes a mesma coisa, como usando Commands Insignia, e ele é peça de combo. Cara, concordo contigo aí, dizendo que ele é uma carta muito boa mesmo, tá? Eu vi muita gente subestimando essa carta quando ele saiu, muita gente falando, é 0 manas, mas é 0/1, tem 3 habilidades, mas e aí, né? Foda-se. Basicamente isso. Eu vi uma galera subestimando essa carta e eu acho que foi um baita erro. A única coisa que eu acho é que ela poderia ser um Goblin, né? Cara, isso daqui sendo um Goblin, talvez seria bem top. Seria a única coisa que eu mudaria. Mas realmente é uma carta bem interessante e eu acho que tá até subestimada, né? A gente pode até, de repente, depois fazer aí um episódio especial de cartas de Commander subestimadas, né? Que tem muita carta aí que a galera não usa, mas que deveriam pensar melhor em usar, porque são cartas muito boas. Porém, ela não é a minha resposta, pelo simples fato de que ele depende muito do restante do deck para jogar. Ele sozinho não é uma carta que faz um estrago. A carta que eu escolhi, aliás, vermelho, eu vou dizer assim, é a cor que eu menos gosto, mas foi a cor mais difícil, assim, de eu escolher, porque eu achei que saíram cartas muito boas para vermelho. Como você mesmo citou, a Jeskai, eu achei ela uma carta fantástica, ela é muito boa. A Vontade de Jeskai, eu achei uma carta interessantíssima. Ela tem mesmo tipo de habilidade da Vontade de Akroma, né? Que é aquela habilidade que se você tiver o comandante, tem 2 habilidades, se você tiver o comandante, você faz as 2. E o equipamento vermelho também, desses equipamentos que tem cor, que é o Aço Solar Incandescente, eu achei ele bem bom também. Essas 3 cartas eu achei bem boas, mas não foram as que eu vou citar como sendo a melhor. A que eu vou citar como sendo a melhor carta vermelha da edição é uma carta que eu acho que qualquer deck vermelho precisa ter. Primeiro porque eu acho que o efeito que ela tem é basicamente único. Nenhuma outra carta tem. Que assim, a gente fala sempre de board wipe, né? A gente tá aqui falando de board wipe várias vezes e tudo mais. Board wipe, por mais que a gente sabe que é chato, né? Você, ficar tomando board wipe várias vezes, a gente sabe que às vezes ele é necessário. O cara, às vezes, tem muito bicho na mesa e que não consegue controlar. E o jogador que joga de mono-red, né? Ou até de deck verde e vermelho, não tem board wipe, né? Não tem outras opções aí de board wipe que ele pode fazer para limpar a mesa. Então, se você tem um cara aí, se você joga de deck verde e vermelho, e por algum motivo, de repente você zicou, ou o oponente foi mais rápido que você e fez a mesa cheia de bicho mais rápido que você, como é que você controla? Né? Então, eu acho que assim, para ter como um recurso de saída, essa carta é extremamente necessária. Uma carta que eu acho que merecia estar em todos os decks vermelhos, assim, para ter um controle. Ok, se você joga de vermelho e branco, não precisa, porque o branco tem algumas coisas melhores que faz isso. Mas, se não, o Ato Blasfemo, para mim, é a melhor carta vermelha. Não é uma carta original dessa edição. Ato Blasfemo é uma reimpressão. Para quem não conhece, ela é uma carta 8 qualquer, mais uma vermelha. Então, é um feitiço de 9 manas. É um feitiço caro, que dá 13 de dano a cada criatura. Então, ele faz um board wipe. A menos que você esteja jogando com alguém que faz colossos aí, que vão ser criaturas com 14 ou mais de resistência, basicamente, Ato Blasfemo vai remover tudo que tá na mesa, né? Ok, não remove se for indestrutível. Tá bom, não remove. Porém, ainda assim, são situações muito adversas aí. Em geral, na maioria das mesas, ele vai limpar a mesa. E eu sei que 9 manas é muita coisa, porém, ele tem aí uma facilidade que ele custa 1 a menos para ser conjurado para cada criatura no campo de batalha. Então, se você tá jogando isso aí numa situação desesperada em que o oponente tem um monte de bicho, provavelmente essa mágica vai custar
apenas uma mana vermelha. Então, por uma mana vermelha, você dá um board wipe que dá 13 de dano em cada criatura. Para mim, essa carta é praticamente obrigatória aí em decks vermelhos. A gente já tomou, né, Hugo, várias vezes. Nós temos um amigo aí, o Guilherme, que ele usa muito essa carta nos decks vermelhos dele. Ela realmente faz um estrago, salva ele em muitas ocasiões. Eu acho que é um dos poucos board drives vermelhos, né? Os board drives vermelhos têm uma característica de você tem que pagar X para fazer dar dano em todo mundo, ou é pequeno tipo piroclasmo, né? Ou mata a criatura e coloca outro token no lugar, né? Então tem um board wipe que é 3 qualquer, 2 vermelhas, infestação de mobs. Você destrói todas as criaturas número qualquer de criaturas de um oponente, né? Ou todas as criaturas. E o cara vai colocar um token /1, tipo Goblin, para cada criatura destruída. Quer dizer, você matou 20 criaturas do cara e colocou 20 Goblins no lugar, né? Quer dizer, tem esses contrapontos aí, né? Então é o board drive vermelho. É o único board drive vermelho que eu lembro, assim, que não tem... Ou paga muita mana pra dar dano, ou tem uma contrapartida aí, né? Que pode te complicar ao longo do jogo. Não, esse daqui também é muita mana, mas assim, eu nunca vi essa carta sendo jogada por mais do que 3 manas. Não me lembro de nenhuma situação que ela foi jogada por mais de 3 manas. Porque, em geral, principalmente no mesão, sempre tem criatura suficiente na mesa para fazer ela custar menos. E então eu acho que é um board wipe barato, de custo, e que limpa bem a mesa. Na maioria das vezes não sobra nada. Tem que entrar, então assim, como eu falei, a minha lista aqui, as minhas escolhas foram baseadas em versatilidade, em cartas que na maioria das vezes entra na maioria dos decks daquela cor. Concordo. Mas é isso, com aposta e uma versatilidade. Então, já estamos indo aí para nossa última cor, né? Lembrando que a gente ainda vai falar da multicolorida, mas das cores simples, estamos indo para nossa última. Espero que vocês estejam gostando, que a gente não esteja cansando vocês com as besteiras que a gente fala aqui. Espero então, também, viu? Estamos indo para carta verde, galera. E aí, Hugo, o que você separou pra gente de carta verde? A verde, nos últimos anos, quem joga Magic nos últimos anos, sabe que verde teve uma grande revolução, né? O verde era uma das cores mais complicadas de se jogar, tinha muita carta ruim de efeito, né? E aí a Wizards falou, vamos deixar o azul de lado e vamos melhorar o verde. E aí o verde virou um absurdo que nós temos nos dias de hoje. O verde eu poderia falar do Kamahl, o verde eu poderia falar do Kodama, mas eu vou falar de outra carta pra mim que é ridícula. Ela saiu assim, eu falei, dane-se o resto. Só um evento dela tornou-se ela ridícula, que é o Devastador do Ápice. Devastador do Ápice é 8 qualquer e 2 verdes. É pesado, hein? É uma Quimera Hydra 10/10. Então, você tá pagando 10 manas pra um bicho 10/10. Por que isso é bom? Porque ela dá 4 cascatas pra você. Preciso falar mais alguma coisa, Fran? Não. Dá 4 cascatas. Então, assim, isso é ridículo, tá? Se você tem decks baseados no Maelstrom, que é o Vagante do Maelstrom, ou o Idris, né? Que os dois têm habilidades referentes à cascata. Né, o Idris, toda vez que ele causa dano de combate a um jogador e ele tem atropelar, né? As suas mágicas naquele turno tem cascata, se você jogar da mão. E o Vagante do Maelstrom, né? As suas criaturas têm ímpeto e ele tem cascata. Então são 2 decks que são baseados em cascata. Cara, 4 cascatas é absurdo. Você vai dar uma... Primeiro que suas cascatas são baseadas em 10 manas. Então você vai jogar 4 cartas de custo 10 ou de custo 9 ou menos, sem pagar o custo. E assim, se essas 4 cartas tiverem cascata, essas 4 cartas que você jogou com efeito de cascata também tiver cascata, elas vão desencadear outras cascatas. Né? Então você pode ter um absurdo de ter 5, 6, 7 cascatas de uma vez. Dá pra você combar esse bicho aí, né, com um carinha que saiu agora em Commander, que é a Averna. A Averna, ela é um bicho que toda vez que você cascatear, né, usar o efeito de cascata, você pode você pode pegar um card de terreno, daqueles cards exilados com a cascata, e colocar em jogo virado. Né? A Averna, só pra vocês saberem, é 4/2, uma verde, uma azul e uma vermelha, né? E aí é o seguinte, então você vai fazer o quê? Você vai jogar ele, vai dar a primeira cascata.
Na primeira cascata, se vier terreno, se tiver vendo no jogo, coloca em campo virado. E vai fazer isso para 4 cascatas. Quer dizer, além de você jogar 4 mágicas, talvez você possa jogar mais mágica ainda. E consequentemente, você pode jogar no mínimo 4 terrenos. Quer dizer, esse cara em um turno que ele entrou, que você pagou 10 manos, ele causou. E aí você tem um bichão 10/10 aí pro cara falar, pra se defender, né? E se você der alguma invasão pra ele, bater lindamente. É isso. Então, o meu argumento sobre ele é cascata, 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 cascata. Não tem mais o que falar sobre. Hugo, eu vou dizer que concordo com você, mas você falou do meu terceiro lugar, tá? Esse bicho pra mim ficou em terceiro lugar. Mais uma vez repetindo, né? Sendo redundante. Eu adoro Big Spells. Então, esses bichos grandes pra mim brilham meus olhos. Assim que eu vi, já queria pensar numa forma de colocar ele em todos os meus decks. Porém, como eu falei, eu fiz a minha lista baseada em versatilidade. Pra mim, para uma carta ser boa, ela precisa entrar no maior número possível de deck. Como a cascata não serve pra ficar fazendo... Você não consegue fazer formas alternativas de jogar a carta. Você precisa ali castar ela, né? Você não pode jogar ela pro cemitério e reanimar, você não consegue, sei lá, removê-la da mão e colocar em jogo, fazer o polymorph. Enfim, isso pra mim faz com que a carta perca um pouco o valor dela. Não tenho o que dizer, se você conseguir juntar as 10 manas e castar ele, 4 cascatas é absurdo. E ainda é um bicho 10/10. Mesmo que o cara resolva o bicho 10/10, todas as outras coisas que você cascateou ali vão estar na mesa. Então, ou o cara dá um board wipe sinistro ali, ou você tá feio. Mas justamente por essa desvantagem do cascata que você tem que fazer aí a mágica, né? Você tem que conjurar a mágica, meio que te limita. Ou você faz as 10 manas, o que não é tão difícil pro Commander, tratando-se de deck verde, que rampa muito, né? Ou você usa, de repente, a manopla, né? Aquela manopla de joias lá, que você pode pagar uma mana de qualquer cor, ao invés de pagar o custo original da mágica. E daí você tá castando também, e ele vai desencadear o efeito da cascata. Mas justamente por essa limitação aí é que eu não falei desse daí. Ele ficou em terceiro lugar. Eu confesso que assim, eu fiquei na dúvida do verde. Tem 2 cartas que pra mim empataram no primeiro lugar, né? Digamos assim, primeiro e segundo lugar. Vamos ver se você me ajuda a decidir, Hugo. Vou decidir agora aqui no podcast. Entre qual das duas você acha que é melhor, tá? Daí uma vai ficar em primeiro e outra vai ficar em segundo. O seu voto vai ser de Minerva aqui pra me ajudar a decidir. A primeira é a Corte da Generosidade. Tá. Corte da Generosidade é um encantamento, 2 qualquer e 2 verdes. Como eu falei, o encantamento entra e fica na mesa. Quando ele entra em jogo, você se torna o monarca. No início da sua manutenção, você pode colocar um card de terreno de sua mão no campo de batalha. Se você for o monarca, em vez disso, você pode colocar um card de criatura ou terreno de sua mão no campo de batalha. Então, é assim, 4 manas, se você for o monarca, meu amigo, você vai botar qualquer coisa monstruosa que estiver na sua mão em jogo. E a segunda carta, que é a que eu estou inclinado mais a ficar em primeiro lugar, é o Kodama da Árvore Oriental. Ele é 6 mana, 6 alcance. Tem parceiro, então ele é uma criatura lendária do tipo espírito, tem parceiro, você pode dividir ele aí com alguém. E o efeito dele é o seguinte: toda vez que outra permanente entra no campo de batalha sob seu controle, se ela não foi colocada no campo de batalha com essa habilidade, você pode colocar no campo de batalha um card de permanente com custo de mana convertido igual ou inferior da sua mão. Basicamente ele faz uma cascata, só que uma cascata controlada. Você decide o que vai entrar das coisas gigantes que estão na sua mão também. Então, assim, eu estou mais inclinado a ser o Kodama, aqui minha votação aqui pelo primeiro lugar, que eu acho que você consegue controlar um pouco melhor, pelo fato dele ser seu comandante, você pode colocar ele voltar sempre ele pro jogo, né? Tem alcance, né? Te dá uma boa defesa e etc. A outra carta ali, o encantamento, a Corte da Generosidade, ela tem um problema que você precisa ser o monarca, né? Porém, a gente sabe que num deck verde, que tem atropelar e etc., não é difícil ser o monarca. A única coisa é que quando você virar um monarca, você meio que vira o alvinho ali da galera, né? A galera vai meio que querer te bater pra se tornar o monarca e poder dar o draw, né? E ainda tem essa, pelo menos nesse turno, 4 manas, você vai dar um draw, né? Então, eu tô aí um pouco dividido. O que você acha? Vou escolher entre essas duas, eu escolheria, claro, o Devastador, né? Tem que fazer vender meu peixe aqui, mas entendi seus pontos. Mas dá pra colocar, assim, só fechando o Devastador, né? Eu colocaria coisas de custo alternativo ou ramp, né? Pra ser um pouquinho mais rápido.
Mas assim, ainda bem que a gente concordou, né? Se cai as 4 cascatas, meu amigo, você vai ser um choro na mesa. Quem jogou contra 10 cascatas sabe como é que é complicado cascata. Aí, agora entre essas duas aí, eu ficaria com o Kodama, porque o Kodama você consegue baixar, por exemplo, terreno adicional, né? Já não precisa ser monarca, não precisa ficar dando cheque, você vai baixar criatura ou criatura, vai baixar terreno, e é o controle que você falou, né? Você escolhe o que cai. Então eu escolheria o Kodama. Você faz uma cascata, só que uma cascata da sua mão, né? Então. E é qualquer coisa que você faça, aquela coisa vai ter a cascata. Então, imagina assim, Hugo, você usa o Kodama, ó meu argumento, cara. Você usa o Kodama, e daí a hora que você fizer o Devastador vai ter uma quinta cascata, sendo a quinta da sua mão. Então. Vou entrar nesse argumento aí, vou concordar com O Kodama é minha primeira colocação, eu acho que ele é a melhor carta verde da edição aí. E aí precisa falar que verde, de novo, vem muito forte no Commander, né? Verde vai demorar pra... Por favor, Wizard, se vocês estiverem ouvindo, Mark, se você estiver ouvindo esse podcast, cara, vamos pra cor branca. Chega de verde. Verde já tem 10 anos, já vamos pra cor branca. Vamos fazer branca a cor mais forte do Magic. Eu acho que pra Wizards ouvir a gente precisava estar gravando esse podcast em inglês, cara. Verde, passamos por verde mais uma vez. Vamos agora para a multicolorida, que é a nossa derradeira. A última coisa. Mas antes da gente ir para a colorida, que é a nossa última cor aqui que a gente vai falar, galera, se você curtiu aqui o que a gente está fazendo, compartilha com seus amigos, compartilha naquele seu grupo de Magic. A gente está fazendo aqui na versão podcast, que era para dar espaço para a gente poder falar as besteiras que a gente quisesse por um tempo maior, né? Que a gente sabe que YouTube, ninguém fica tanto tempo na frente do computador assim, ouvindo, né? Alguma coisa. Então o podcast, pelo menos, você consegue, enquanto tá jogando aí o seu areninha, ouvir a gente, quando tá indo pro trabalho, né, ou tá fazendo faxina na casa, consegue ir ouvindo as besteiras que a gente fala. Compartilha com seus amigos se você gostou, dá essa moral, incentiva a gente pra gente ter bastante download aqui desse podcast, pra gente querer continuar fazendo, pra gente se ver novamente com esse formato lá em Kaldheim. Kaldheim tá chegando e a gente vai fazer de novo esse formato em Kaldheim. Vamos lá, senhor. Vamos lá, gente. Vamos curtir, vamos compartilhar com o coleguinha. Que a gente precisa daquele impulso, porque a nossa ideia é, como a gente já falou, começamos falando sobre cartinhas, né, que tá boas de um determinado bloco, né, que acabou de sair. Mas a ideia é aumentar isso, né, é falar sobre regras, é falar sobre jogadas, falar sobre decks, falar até também sobre outros formatos futuramente, né, então... Bora lá dar se ajuda pra gente. Falar sobre curiosidades e até, de repente, se você curtiu, a gente pode fazer até de formatos antigos, né? A gente começou do formato mais atual, mas, de repente, a gente já joga há bastante tempo, de repente pode ser que a gente fale de formatos mais antigos, alguma coisa, né? De repente vai fazendo aí, sorteando algumas edições mais antigas para falando delas também, se elas são boas ou não para Commander, né? Aí. Bom, então chega de enrolação. Hugo, manda aí qual foi a sua multicolorida. A minha multicolorida é uma carta que, de primeiro momento, eu não achei ela tanto assim, mas aí eu fui ver depois um gameplay dela, né, no Extra Turns do Commander Knights, e também eu fui ver no site do Edrek, né, que a gente usa bastante como referência aí para ver as cartas que vão nela, e aí eu me espantei como essa carta é boa. A multicolorida que eu escolho aqui é a Obeka, a cronologista bruta. Ela é uma qualquer, uma azul, uma preta e uma vermelha. 3/4. Efeito dela. O jogador de quem for o turno pode encerrar o turno. Então, você vira, se você estiver no seu turno, você pode encerrar o turno, ou no turno do coleguinha, você pode encerrar, o coleguinha pode encerrar o turno dele. Vamos lá. Por que eu achei essa carta tão sensacional, né? O primeiro efeito, a primeira coisa que eu vou falar é sobre a mesa em si. A Obeka, se ela não tiver enjoada, né, devido a ímpeto que ganha outra coisa, ela pode ajudar um coleguinha que estiver numa situação ruim. Então, por exemplo, o cara bateu com tudo e vai tomar um balse que devolve todos os atacantes para a mão e o cara vai quebrar a cara, né? Ou ele vai tomar um dano que ele vai morrer, por exemplo. Você pode ser amigo do cara, né, naquela politicagem do Commander, e falar, cara, se você quiser encerrar o turno, pode encerrar seu turno. Isso aí você ganha aliados na mesa.
A primeira coisa que ela faz é você tá controlando um pouquinho a mesa, ajudando aquela pessoa que não tava tão bem assim, né? Ou ia quebrar a cara, ajudar ela até aquele fôlego. Se tem aquele cara safado no seu grupo que comba no passe, né? Que comba dentro do turno do colega, não comba no seu próprio turno, comba no turno dos outros, você em resposta vira e fala, cara, encerra o turno pra ele não combar e ganhar o jogo. Então, tem o primeiro argumento mesmo, é a política do negócio, né? Ela faz com que os outros jogadores aí, nos seus turnos, podem encerrar o turno se tiver a coisa ruim para ele, né? Mas não é só disso que que ela vive, né? Eu coloquei ela pelo argumento de ela ser roubada. Não é pelo que ela ajuda o colega, porque ela é roubada. Como assim ela é roubada? Ela é roubada porque ela burla as cartas com efeito que duram até o início da etapa final. Então, qualquer carta que tenha no início da próxima etapa final ou no início da etapa final, ela burla esse efeito. Você, em resposta, né, à entrada do início da fase final, você encerra o turno. Então, você burlou esse efeito. E aí eu adianto para vocês que muitas cartas no Magic, nos últimos anos, tiveram erratas. E efeitos de final de turno que estavam escritos na carta virou efeito de início da etapa final. Ok? Então, você consegue burlar esse efeito. Burlando esse efeito, começa o roubo. Né? Vamos começar pelo primeiro cartinha aí, que saiu agora em Commander, né? Porque ela seria roubada. A Zara, né? A recrutadora renegada. Ela é 3 qualquer, uma azul, uma vermelha, 4/3 voar. Quando ela ataca, você olha a mão do jogador defensor, escolhe uma criatura, aquela criatura entra em jogo sob seu controle, virada e atacando aquele jogador. No início da etapa final, devolve para a mão do dono. Se você vira o back em resposta, a criatura é sua. Esse é o primeiro grande roubo. Cartas antigas aí que ficam roubadas a partir desse efeito aí, né? Ideias soltas de Salvadores de Kamigawa. 2 azuis. É um feitiço arcano e você compra 3 cartas. Descarte 3 cartas no início da etapa final. Quer dizer o quê? Você vai comprar 3 cartas, virou back, você não descarta nada. Né? Pagou 2 manas para comprar 3. E aí vem as outras coisas que até acabou dando spike por causa disso, né? Que é o último recurso, né? O Final Fortune. É 2 vermelhas. É uma instante e você ganha um turno extra depois desse. No final daquele turno... Não, no final não. Vou fazer o efeito novo, né? Ganha um turno extra depois desse. No início do final daquele turno, você perde o jogo. Quer dizer, você pagou 2 manas, fez um turno extra, vai entrar no início da etapa final, vira o beca, acabou o turno. Você pagou 2 manas por um turno extra. Então, senhores, isso é roubadíssimo. Você burla o efeito de início da etapa final, encerrando o turno antes. Então, qualquer coisa que você fala assim, isso aqui é legal, mas só dura até o final do turno, né? Tipo, Vingança de Gório, que você devolve uma criatura do seu cemitério para jogo, no final do turno tem que exilar ela. Não vai exilar mais, quer dizer, um reanimate de 2 manas. Tem uma outra que é o Haste Mirage, que é 3 qualquer, uma vermelha. Você escolhe 2 criaturas, até 2 criaturas que você não controla. Você faz uma cópia de cada uma daquelas criaturas. No início da etapa final, você exila elas. E esses tokens têm ímpeto, quer dizer, você pagou 4 manas para você fazer 2 cópias de criatura que você não controla em jogo, usando a Obeca em resposta. Por ela burlar isso, né? A politicagem é só um argumentozinho a mais, mas por ela burlar as regras do início da etapa final, eu escolho ela como a melhor carta colorida e multicolorida que saiu no Commander. Cara, eu acho realmente que ela é fantástica. Ela é outra carta que a galera subestimou, né? A gente pode falar aí de cartas subestimadas. Inclusive, tô com ela aberta aqui na Liga Magic, que o mínimo dela tá como 3,40. Galera realmente ela, né? Não viu. Colocando detalhe aí. Exato, a galera não viu quanto essa carta tem um potencial monstruoso num deck bem montado. Mais uma vez, concordo contigo que ela é uma carta muito forte, porém ela te dá um poder muito grande de politicagem, que a gente sabe que no Commander não necessariamente é o deck mais forte que ganha, mas às vezes o jogador ou o deck que mais soube usar a política, né, da mesa. Mas eu acho que ela depende muito também do restante do deck, e então eu acabei escolhendo uma outra carta que ela depende um pouquinho menos do restante do deck.
E vai um pouco de encontro com a carta que você falou no verde, Hugo. Eita, quem é? Então, assim, eu concordo sobre o Beca, tá? Realmente é uma carta fantástica. Só não ficou na minha primeira colocação pelo fato que eu falei de depender do deck. Quem eu escolhi para ser a minha carta aí como melhor das multicoloridas é a Imote, Celebrante da Generosidade. Que, aliás, essa carta, eu só vou dizer que a única coisa ruim dessa carta é que eles colocaram esse maldito tipo Naga. Mas que bosta de Naga! Queremos cobra. O meu tribal de cobra chorou com essa Naga, tá? Ela deveria ser uma cobra. E eu espero, do fundo do coração, que num futuro bem próximo, a Wizards faça igual ela fez com gatos, né? Com felinos aí, e com cachorros, né? Que os sabujos viraram cachorros, e ela faça com que Nagas virem cobras, né? Tudo vire cobra. Vamos simplificar aí o Wizards. Meu tribal de cobra precisa dessas Nagas. Mas, enfim, falando do efeito. Outro defeito dela também é porque o corpo dela é uma criatura, né? 3/1. O corpo dela de resistência é bem fraquinho, né? Qualquer coisinha mata. Mas também, se não fosse por isso, essa carta seria roubadíssima. Por quê? Ela tem cascata, ela é 5 manas, 3 qualquer, uma azul e uma verde. Ela tem cascata, então quando ela entra em jogo, você vai revelar cartas do topo do seu Grimório até revelar uma coisa de custo 4 ou menos. Mas o principal dela é que as outras mágicas que você conjura, não, veja que eu não estou falando de criaturas, eu estou falando de mágicas que você conjura, com custo convertido de mana superior a 6, tem cascata. Igual ou superior a 6, né? 6 ou mais, tem cascata. Então, meu amigo, monta um bom deck de azul e vermelho com coisas com custo bem bacana, com mágicas bem bacanas, que você vai fazer cascata, você vai ver que essa sua mesa vai ficar recheada de coisas muito fodas para você detonar com seus amiguinhos. Eu acho que ela é muito foda, uma carta muito punk, que ela não pode ficar mais do que um turno na mesa, porque se ela ficar mais do que um turno na mesa, é caixão e vela preta. Só alguma correção, é verde, né? Se for azul e vermelho, azul e verde. Eu falei azul e vermelho? Desculpa. Falou azul e vermelho. É azul e verde, gente. Ela é 3 qualquer, uma azul e uma verde. Eu vou concordar contigo que é caixão e vela preta, porque assim, cascata é um absurdo. Se o Apex, ele é... Se o Apex Devastator ou o Apex o Devastador do Ápice é um absurdo, imagina isso aqui que é constante, né? Quem já jogou contra o primeiro Fractus sabe o quanto é ruim você ficar dando cascata toda hora. Ou, por exemplo, tem uma do Maelstrom, que é uma mana de cada cor. A primeira mágica que você jogar em cada turno tem cascata, né? Cascata é um absurdo. Ele é um card é uma habilidade de advantage muito forte. Ainda bem que ela é 3/1, porque se ela fosse 3/4, por exemplo, ela seria roubada. Né? Ainda bem que dá pra matar ela fácil. E ainda bem que ela não tem partner, né? Porque pensa o Kodama com ela. Nossa, não. Joga Kodama, faz cascata. Ainda bem que Deus não dá asa cobra. E tem um outro bicho também que ele faz, que também é azul e verde dessa edição, que ele faz com que você possa jogar mágica extra, um terreno extra por turno, e ele, eu esqueci agora exatamente como ele é, mas ele faz você jogar um terreno extra por turno, e toda vez que você jogar terreno extra, acho que você compra uma carta. Ele é um bicho, o nome dele é Aesi, tirano do Estreito do Redemoinho. 4 manas qualquer, uma verde, uma azul, 5/5. Você pode jogar um terreno adicional em cada um dos seus turnos. E toda vez que um terreno entra em campo de batalha sob seu controle, você pode comprar um card. Essas duas cartas também, esse Aesi com a cobra que eu acabei de falar, com a Naga que eu acabei de falar, por sorte eles não têm partner, senão deck azul e verde com os dois também ia ficar muito, muito forte. Você fazer um deck de cascata com landfall, faz terreno, faz bicho com cascata, a coisa ia ficar muito louca. Eu acho que o azul e verde, no geral, assim, a combinação azul e verde para essa edição de Commander veio bem forte. E para quem tá achando assim, o emote não é lá essas coisas, cara, Big Spell, tá? Big Spell. Tipo um Arix Mets, quando o cara faz um tribalzinho de Kraken, né? Ou tem um amigo nosso, o Augusto, que faz... Ele joga emote, joga um turno. Ele joga um emote, joga mais um bicho pra fazer uma graça, pra dar cascata, e depois ela morre. Porque a gente não pode deixar dando cascata alta, né? Todo mundo sabe que uma cascata... Assim, cascata até 4 manas, ok, já dá aquele sustinho. Mas cascata alta, cara, não. Cascata alta tem que sair fora, muito fácil.
Não, e assim, ela não. E como eu falei, minha lista foi baseada em versatilidade, né? Eu concordo que às vezes até algumas cartas do Hugo, se parar para pensar na carta aí, no contexto dela, num deck bem montado para aquela carta, ela fica muito boa. Então, falando aí da sua multicolorida, Hugo, é o que eu falei, ela é realmente excelente, poderia até ser a melhor carta do bloco, porém ela joga no deck dela. Ela não joga em qualquer deck. Já a cobra que eu coloquei aqui, mesmo que ela não seja sua comandante, que você não monte um deck voltado para ela num deck azul e verde, em qualquer deck que tenha azul e verde, ela vai causar dentro das 99 cartas do deck. Então, ela é muito versátil, ela é muito boa. Se você tiver coisas de 6 manas ou mais, ela tá na mesa, ela vai causar. Então a gente tem um amigo que tem um deck aí de Arithmetics, que eu chamo carinhosamente de aritmética. Ela não é nem o comandante, mas a hora que ela faz esse bicho, a gente tem que matar, porque daí a gente sabe que vai vir pedrada atrás de pedrada. Porque ele vai fazer as big spells dele e ponto final. Então, assim, ela não precisa estar num deck voltado para ela, mas um deck. Ela causa num deck azul e verde. E aí, ó, um deck azul e verde, ou até se você for colocar uma maninha vermelha no meio e tal, pra deixar um big spellzinho. Cara, ela causa. Eu vou concordar contigo que ela causa por causa da cascata que ela dá pra todo mundo. Nem a cascata dela. A cascata dela, tudo bem. Mas a cascata que ela dá pra bicho de mágica de custo 6 ou mais, mágicas de custo 6 ou mais não podem ter cascata. Vide o devastador do Apto. É isso, não, realmente eu vou concordar com você sobre a parte do absurdo aí. É isso, né? Aí o pessoal aí deu para dar uma olhada, dar uma analisada, né? Que normalmente o Fran pega mais por cartas que tem como um todo, né? Servem para várias coisas. Eu pego mais por cartas específicas que a gente pode usar em certos decks, né? Por isso que, por exemplo, saiu a Beca, o Furacasco e por aí vai, né? Exatamente. A gente deu aí para vocês duas listas, óbvio, a gente se gonga aqui, uns ou outro, é natural. Se você não concordar com nenhum dos que a gente falou aqui também, não tem problema, não significa que você esteja errado e a gente está certo, ou vice-versa, são só opiniões diferentes. Como você viu, a gente mesmo não se concorda. Eu fui para uma lista mais versátil, a do Hugo mais específica, mas ambas realmente são cartas excelentes que a coleção trouxe aí pra gente, e estou animadíssimo para jogar com algumas dessas, porque eu ainda não joguei com nenhuma carta dessa nova edição. Vou botar algumas delas no meu deck, aguarde surpresinhas. E, de repente, a gente cria um Instagram, né? Porque já que o podcast não dá para vocês comentarem, interagirem com a gente, de repente vamos ver se a gente cria um Instagram para vocês começarem a poder interagir com a gente, comentarem se vocês concordam ou não com a gente. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso formato. Espero que vocês tenham gostado, né? Comentem aí depois. E, gente, vamos compartilhar aí, como já falamos, né? Se você gostou, para a gente poder ter uma ideia de como tá rolando aí o podcast, quem tá gostando ou não, e dar mais conteúdo para vocês, né? É isso aí. Muito obrigado por ter ficado até agora, galera. Até o próximo. Esperamos aí vir com o próximo em Calderheim. Espero que seja assim que fala, que eu não esteja pagando nenhum mico. Esperamos. Até a próxima. Grande abraço, galera.